Olá, pessoal. Vamos continuar com a segunda parte do capítulo 2, cujo título é Da Vida à Morte. E o subtítulo é O Sangue nas Veias de Jesus. Deus tinha uma estratégia simples para contornar o sangue imaculado de Adão e colocar novamente na terra o sangue ungido do céu. Uma virgem de nome Maria achou graça aos olhos de Deus. Um anjo apareceu e lhe disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, do verso 28 ao 35. Hoje, os céticos e teólogos lançam dúvidas sobre o nascimento virginal. Considere o significado desse nascimento. Uma vez que Maria não conheceu homem algum intimamente, não havia maneira de o feto implantado por Deus no útero de Maria contaminar-se pelo sangue adâmico maculado. Como você sabe, a concepção ocorre quando o óvulo feminino se une ao esperma masculino. Somente depois da fertilização é que a vida e o crescimento embrionário começam. O desenvolvimento cardiovascular ocorre logo depois da fertilização. Sem esta, não pode haver sangue. Uma simples experiência prova isso. Talvez seu professor de ciências já lhe tenha demonstrado isso. É preciso ter dois ovos, um fértil e o outro infértil, e uma forte fonte de luz. Os ovos inférteis são aqueles que você normalmente compra no supermercado. Incube os ovos durante algum tempo. Coloque a luz em cima do ovo infértil e você não verá qualquer sinal de sangue. Um ovo infértil de galinha não possui sangue. Depois de apenas algumas horas de incubação, você pode segurar um ovo fertilizado de galinha em frente a uma luz forte e ver as pequenas veias de sangue que começaram a crescer. Somente um ovo fertilizado contém sangue. Maria estava infértil, ou seja, ela não conhecia um homem no sentido bíblico. Ela concebeu o Filho de Deus pela sombra do Espírito Santo. O nascimento virginal produziu um ser humano com sangue que não era de origem adâmica, portanto, imune ao pecado. Contudo, Jesus tinha sangue, não tinha? Então, deve ter ocorrido alguma forma de fertilização. Oh, sim, ela foi fecundada pela palavra de Deus por meio do Espírito Santo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 João 1,14. Vamos rever alguns processos antes de prosseguirmos com esse assunto. No feto humano, como no embrião da galinha, o sangue não se pode desenvolver sem a fertilização. A mãe não dá seu sangue para o bebê. O sangue só se desenvolve depois que o macho fertiliza o ovo na concepção. Sem o envolvimento de um macho, não pode haver feto e, consequentemente, sangue. Portanto, é um fato biológico que Maria não poderia ter passado seu sangue independentemente para Jesus. O que ela proveu foi um ovo que Deus usou para preparar o corpo terrestre de Jesus. Maria carregou em seu corpo o ovo que continha todos os cromossomos para desenvolver os olhos, o nariz, as orelhas, as mãos, os pés, etc. Porém, ela não contribuiu diretamente para o sangue de Jesus. Esse foi o trabalho do Espírito Santo. Lucas 1,35 diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Conforme o bebê se desenvolve no útero, ele é separado da mãe pela placenta. O sangue da mãe vai para a placenta, mas para ali. Ele banha o lado externo desse órgão e então, através do processo de osmose, difusão e atração capilar, os nutrientes e o oxigênio necessários fluem pela membrana que separa a mãe da criança. E, por fim, passa para a circulação sanguínea do bebê por meio do cordão umbilical.
Este é preso à placenta e não à mãe. O sangue da mãe circula em um lado da placenta e o do bebê circula em outro. O sangue do bebê, que é um sistema cardiovascular independente, não se mistura com o da sua mãe. Ele recebe nutrição e o oxigênio indiretamente do sangue da mãe, mas não recebe o seu sangue. Na verdade, o sangue da criança é geralmente um tipo completamente diferente do da mãe. O significado do nascimento virginal é que, uma vez que Jesus realmente nasceu de uma virgem, só existe um lugar de onde seu sangue possa ter vindo, e não foi da terra. Ele tinha o sangue de seu Pai Celestial. Como vimos antes, Jesus disse: um corpo me preparastes. Hebreus 10, 5. Veja, ele menciona o corpo, não disse algo a respeito do sangue. Deus preparou um corpo para Jesus, mas a vida daquele corpo desceu do céu. A vida está no sangue, e o sangue de Jesus teve de vir do céu. O corpo de Jesus era exatamente como o seu e o meu, em todos os sentidos, exceto que seu sangue era como o de Adão antes de o pecado entrar nele. Até ser crucificado, Cristo jamais conheceu o pecado. Se o sangue pecaminoso de Adão tivesse fluído pelas veias de Jesus, então o de Jesus teria sido inútil para a redenção. Se o sangue de Adão infectado pela morte estivesse no Messias por intermédio de Noé e de Davi, então teríamos sido condenados. O pecado é inato, ele está ali. O homem não regenerado não precisa fazer coisa alguma para se tornar um pecador. A iniquidade é uma desordem congênita em um nível espiritual. Davi diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5, na versão NVI. Jesus jamais conheceu pecado. Ele era o único homem sem igual, andando nesta terra como você e eu, sob todos os aspectos, exceto que ele não conheceu pecado ou enfermidade. Cristo viveu e andou como Adão deveria ter vivido e andado. Se não fosse a desobediência de Adão, todos os seres humanos poderiam ter vivido com o direito inato da vida e bondade eterna como Filho de Deus. Ao longo dos milhares de anos, de Gênesis 2 a Atos 2, só houve 2 homens de Deus com sangue puro, Adão e Jesus. Eles foram, respectivamente, o primeiro e o último Adão. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Não encontramos em qualquer parte da Bíblia o relato de que Jesus tenha sido acometido por um resfriado ou uma dor de cabeça. Cristo nunca esteve doente, até o momento em que ele voluntariamente tornou-se maldição por nós. Leia Mateus 8,17. Havia uma virtude tão intensa no sangue de Jesus que ele podia tocar leprosos e curá-los. Ele estava tão cheio de vida que podia curar cegos ou surdos mudos. João 9, verso 6, Marcos 7, do 33 ao 35. Antes da queda, Adão não poderia ficar doente, contanto que tivesse vida divina imaculada em seu sangue. Depois da queda, ele tornou-se suscetível às doenças e à morte. Se nos submetêssemos mais à vida de Deus, não ficaríamos doentes também. O sangue de Adão, a princípio, possuía vida e tinha a capacidade de resistir a qualquer tipo de ferimento ou infecção, até que se tornou contaminado com o pecado. Como já disse antes, ele não sucumbiu à morte física até atingir a idade de 930 anos. Note que a expectativa de vida do ser humano vem diminuindo regularmente ao longo dos anos. Nos tempos de Abraão, os homens viviam em média 120 anos. No tempo do Êxodo, eles morriam em torno dos 78 anos, como resultado de sua desobediência. Salmo 90, verso 10, Êxodo 15, verso 26. Do ponto de vista bíblico, a longevidade é o direito inato do crente. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, verso 16.
O sangue de Cristo é o elixir da vida. A solução para a morte prematura está em seu sangue. Eu tenho um amigo que dirigia um banco de sangue na cidade de Kansas, no qual era preparado sangue e derivados para a indústria médica. Eles forneciam sangue para o país inteiro. Esse amigo me explicou que eles preparavam sangue que continha um soro especial com propriedades resistentes às doenças. Em outras palavras, o medicamento estava no sangue antes de ser enviado. Agora, imagine se você recebe uma transfusão de sangue de Jesus. Não havia maneira alguma de Jesus ter contraído uma infecção bacteriana, viral ou qualquer outra doença, pois o seu sangue estava repleto de vida. Ele tinha poder preventivo e curativo. Tenho certeza de que Jesus foi exposto a enfermidades. Muitos doentes tocaram nele e foram curados instantaneamente. A doença não pôde existir em seu sangue. O que aconteceria se tivesse esse tipo de vida em você? Seu corpo ficaria curado tão rápido que você não saberia que esteve doente. Você pode ter isso pela fé. Eu não estou dizendo que você não morrerá fisicamente. Você morrerá um dia, a menos que Jesus volte antes disso. Com o poder de Deus em seu sangue, você terá uma vida longa e saudável na terra antes de ir para o céu. Você não tem de morrer doente. Quando chegar a sua hora, você dormirá e acordará na glória. Jesus estava livre da morte. Não havia quem fosse capaz de matá-lo. Porém, ele teve de entregar a sua vida. Cristo disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. João capítulo 10, versos 17 e 18. Ele falou a Pôncio Pilatos: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. João 19, 11. Na cruz ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. João 19, 30. A Bíblia não declara que Cristo morreu. A palavra de Deus afirma que ele entregou o Espírito. O homem não podia ter matado Jesus. Não havia uma maneira de a humanidade tirar a vida do nosso Senhor, pois ele possuía a vida divina. Se Jesus não tivesse entregado voluntariamente sua vida, não poderia ter morrido para que Cristo morresse. Deveria acontecer algo em seu sangue. Ele deveria receber a natureza da morte nele. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.